tempo de maior intensidade do poder de Deus, da manifestação da graça de Deus, né? A graça de Deus tem sido manifesta como nunca antes, né? Esse encontro com Deus, eu creio que foi para nós um marco, né? E eu fiquei muito feliz porque nós desafiamos, né, os irmãos, a igreja, e nós fomos com o alvo arrojado. Nós estávamos orando por 25 participantes, e para a glória de Deus tivemos 21 participantes aqui de Cedreira. Isso demonstrou que é uma questão de crer, porque Deus quer salvar. Deus quer salvar. Isso você pode ter a convicção. E nós somos esse canal do céu aqui na terra, aqueles que concordam com Deus, para que Ele agora cumpra com o propósito dEle. Então eu já percebo no Espírito o que acontecerá nos próximos encontros. Temos um encontro sobre 20 daqui a semanas. Depois, né, o nosso batismo dia 7 vai ser uma festa. Esse ano eu creio que nós vamos ver centenas e centenas de pessoas sendo salvas. Esse prédio será cada vez mais cheio, vai transbordar, os nossos GCs vão multiplicar, nós vamos crescer, vamos avançar, porque essa é a palavra que Deus tem colocado no nosso coração. É um tempo de avivamento, amém? Quero ler com você lá em Gênesis capítulo 26, versículo 12, uma história que eu quero aplicar nos nossos dias, e eu creio que esse é o propósito de Deus, quando nós falamos de avivamento. Quando nós falamos de avivamento, está ligado com essa ação, né, sobrenatural de Deus. E aí você ouviu os testemunhos aqui, e de fato é inexplicável, né, naturalmente, porque é Deus que promove, é Deus é quem faz, nós somos o canal dele aqui na terra. Gênesis 26, versículo 12, acompanhe comigo aí, diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, e continuou prosperando, e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso que nós. Então Isaque saiu dali, e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os seus nomes que o seu pai já tinha lhes dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém, irmãos? Então eu quero falar a respeito de desentulhar os poços, porque nós lemos aqui, a palavra diz que Isaque, e se você não conhece quem é Isaque, Isaque ele é filho da promessa. Abraão, ele foi chamado por Deus, e a promessa de Deus para Abraão é que de Abraão as nações seriam abençoadas. Deus disse para Abraão: Abraão, é o seguinte, eu vou fazer algo através de ti.
todas as famílias da terra serão benditas através da tua família. E eu vou te dar um filho, Abraão. Esse filho, o teu descendente, será um canal. Através dele pessoas serão abençoadas. Só que Abraão, a palavra diz, que ele era avançado em dias. E Sara era estéril. Só que as escrituras dizem que Abraão, ele decidiu crer na palavra de Deus, naquilo que Deus falou, e ignorar aquilo que ele estava vivendo. Ele ignorou a condição dele, do corpo dele amortecido, e do ventre de Sara, que tinha morte. E a palavra vai dizer que quando Abraão tem quase 100 anos de idade, Sara está com 90 anos de idade, ela fica grávida de Isaac. Então Isaac, ele é o filho da promessa. E Abraão, então, ele era abençoado, a bênção de Deus estava sobre Abraão. A história, a Bíblia conta que aquilo que Abraão fazia, a bênção de Deus selava, o favor de Deus selava. Então a palavra diz que Abraão era riquíssimo demais, tudo que ele fazia prosperava. Abraão, o casamento dele era fantástico, né? Porque a palavra diz que Sara, com 80 anos, 90 anos, ela era a mulher mais linda que existia no tempo, né? Como se fosse a Miss Universo. Então, quando uma mulher, né, ela expressa a beleza, isso representa que o casamento dela é uma bênção, amém? Diz amém, irmãs. Aleluia. E a palavra diz que Abraão, ele semeava e ele colhia muitas vezes mais. Só que a palavra diz que Isaac herdou a bênção de Abraão. E o texto que nós lemos diz que Abraão, ele cavou poços, né? E os poços, ele tem um significado fantástico. Poço significa prosperidade. Por quê? Porque está ligado com água. Eu e você não vivemos, né, no deserto. O máximo que nós alcançamos é os livros, é os filmes. Mas quem tem água no deserto é próspero, sim ou não? Está entendendo? Então o poço era sinal de prosperidade, porque acessava água, e essa água alimentava, ou seja, os animais, essa água regava as plantações, então a pessoa era próspera. Só que nem todas as pessoas que cavavam poço, ela encontrava água. Então toda aquela pessoa que cavava poço e encontrava água, isso mostra que ela era favorecida, Deus abençoava ela. E a palavra diz que Abraão cavou muitos poços. Só que agora, nessa troca geracional, né, de Abraão para Isaac, a palavra diz que os filisteus, eles entulharam os poços de Abraão. Abraão representa a graça, representa o favor de Deus, representa a bênção de Deus. Os filisteus representam os demônios, representam Satanás, representam os inimigos de Deus. Então sempre que o favor de Deus começar a manifestar na vida de alguém, vai vir perseguição do outro lado. Sempre que a bênção de Deus manifestar na sua vida, o favor de Deus manifestar na sua vida, e aqui a figura é o poço, Satanás vai enviar os seus para entulhar os poços. E é isso que aconteceu. Os filisteus entulharam os poços de Isaac, de Abraão e aí então de Isaac. Só que, irmãos, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus, então, ela é específica, ela é clara, e por isso que eu acho que esse desentulhar os poços está ligado com o tempo que nós estamos vivendo. Porque para Abraão, o poço representa essa prosperidade, mas esse poço, ele tem uma representação muito maior, né? O Hélio aqui na nosso boa noite, ele já introduziu falando de João capítulo 4, da mulher samaritana, que ela estava tirando água de um poço, e Jesus, quando encontra ela, Jesus diz: ó, se você beber dessa água, desse poço, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Então o poço não só representa a prosperidade, mas o poço aqui está representando uma fonte. E o poço que a mulher samaritana tirava água, ela diz e ela mostra ali que é o poço de Jacó. Jacó é filho de Isaac. Só que Jesus tinha outra água para ela.
Jesus tinha outro poço para ela, Jesus tinha outra fonte para ela. Então logo esse poço, ele não só representa a prosperidade, esse poço agora ele representa vida, esse poço representa salvação. Essa água do poço, ela representa o quê? O próprio Cristo. Essa água do poço representa a graça de Deus, representa a graça de Deus que foi nos enviada por intermédio de Cristo. Esse poço, essa água do poço representa a base. Essa água do poço representa a fonte do mover de Deus. A água desse poço representa o avivamento. Então todas as vezes que Deus começa a mover num lugar, Satanás quer entulhar o poço. Cada vez que a sua vida, você vai também vivendo uma espécie de um avivamento pessoal, Satanás tenta entulhar o poço. Ele tenta parar o mover de Deus. Ele tenta parar aquilo que Deus quer fazer. Ele tenta parar você. Ele tenta parar o seu casamento. Ele tenta parar o seu negócio. Ele tenta parar as igrejas. Ele tenta parar os cristãos. Ele tenta parar, ele tenta entulhar esse poço. Para quê? Porque pare. Porque a fonte, ela é da vida eterna. A fonte transforma outras vidas. Jesus, olha o que Jesus fala para a mulher. Jesus diz para ela: se você beber dessa água, você se tornará uma fonte a jorrar. Olha o poder dessa fonte. Então essa fonte que nós estamos falando, essa água que nós estamos falando, que é a graça de Deus, não é somente para consumo próprio, é para que pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Então Satanás, ele não pode ir contra essa água, ok? Satanás não pode ir contra essa água, mas o que ele tenta fazer? Entulhar o poço. Ele tenta impedir essa água de fluir. Ele tenta impedir você de fluir. Ele tenta impedir o seu casamento de prosperar. Ele tenta impedir o seu negócio de avançar, entulhando o poço. E eu creio que o avivamento, irmãos, nesses dias está ligado com desentulhar os poços. Primeiro, porque eu e você estamos na figura de Isaac. Eu não vou ler com você agora, mas você lá em casa, lá em Filipenses capítulo 4, se eu não me engano, versículo 27 e 28, vai dizer que eu e você somos filhos da graça. Nós somos filhos da promessa, portanto nós somos Isaac. Nós somos Isaac, nós recebemos graça, nós recebemos favor. Não é pelo nosso mérito, não é por aquilo que nós fizemos, mas nós recebemos a bênção de Deus, amém? Então se nós somos Isaac, o nosso chamado é para desentulhar os poços. E outro aspecto importante, antes de eu entrar aqui na prática do desentulhar poço, esses poços estão num lugar específico. Esses poços estão no lugar geográfico. E algo que tem queimado meu coração sobre o avivamento, mas sobre o avivamento aonde Deus nos colocou. Um avivamento acontecerá nesse litoral. Existem muitos poços entulhados, que eu e você seremos como Isaac, iremos desentulhar esses poços, e a água, que é a fonte, a graça de Deus vai jorrar. A graça de Deus vai jorrar em todas as cidades desse litoral. A graça de Deus irá manifestar como nós nunca vimos. A graça de Deus irá salvar as pessoas. A graça de Deus irá curar as pessoas. A graça de Deus irá libertar. A graça de Deus irá restaurar as famílias. A graça de Deus vai inundar esse lugar. Nós veremos o mover. Nós viveremos o mover de Deus. Nós viveremos um avivamento, porque é tempo de desentulhar os poços. Aleluia. Então inicialmente, eu e você não devemos buscar uma estratégia para desentulhar os poços. Ou melhor, nós não devemos buscar um método ou uma estratégia para cavar novos poços, porque já tem poços, só estão entulhados. Então o que eu e você precisamos fazer? Eu e você precisamos andar na pisada daqueles que vieram antes de nós. Assim como Isaac, ele é filho da promessa, está debaixo do favor de Deus. Ele não começou a cavar poços, ele desentulhou os poços que o pai dele tinha aberto. Irmãos, existem pessoas, isso vale para em todas as áreas da sua vida. Existem pessoas que elas têm a tendência
a querer ser originais em tudo. Elas querem começar tudo por elas. E aí elas pagam um preço que não é preciso mais. Elas podem pegar algo já começado, elas podem pegar algo pronto. Elas podem seguir o passo daquele que veio antes dela, ou seja, ela pode honrar aquele que veio antes dela. Então Isaac, ele não começou a cavar poços. Isaac foi nos poços que o próprio pai já tinha aberto. O pai dele já tinha aberto. Então o que ele disse? Eu vou só desentulhar esse poço, porque eu sei que lá tem água. Eu sei que lá tem água. O risco é de quando você quer ser original em todas as coisas, no aspecto aqui de abrir poço, o risco é de você tentar abrir poço no lugar e não achar água. Mas no poço que Abraão abriu, é com certeza que tem água, porque Abraão bebeu daquela água e ele promoveu o mover de Deus. Então, por exemplo, em relação a nós como igreja, nós não temos que inventar um método, nós não temos que inventar uma estratégia, nós não temos que vamos fazer algo novo, vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo. As pessoas acham que a gente faz, não, é porque eles fazem lá, pintam o prédio daquela cor, botam umas luzes, como se isso fosse uma estratégia, irmãos. Isso não tem nada a ver. O prédio é escuro porque é moderno, a luz é porque conecta, não tem nada a ver com isso. E não acha que luz e tinta de prédio vai salvar alguém. Então não tem que buscar estratégia para atrair pessoas, nós não buscamos métodos para atrair ninguém. Mas o que nós precisamos fazer? Andar nas pisadas daqueles que vieram antes de nós. Então Jesus Cristo foi enviado do céu à terra, e Ele deu início, Ele começou a sua eclésia, que é a sua igreja. E nós vamos, como nós lemos em Atos ali, a gente vê o que esses irmãos viveram. Em Atos 2,42 diz o quê? Que eles estavam diariamente juntos, unânimes, aonde? Fazendo o quê? No ensino, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão de casa em casa e na oração no templo. Então qual que é? O que é andar na pisada daqueles que vieram antes de nós? É fazer aquilo que os apóstolos faziam: pregar o evangelho, viver em comunhão, viver em oração, fazer o jejum, fazer a mesma coisa. Não tem novidade, é a mesma coisa. E aí as pessoas acreditam que não, mover de Deus, nós temos que fazer uma reunião assim, nós temos que fazer isso, temos que fazer assistência social, sim, nós temos que fazer tudo isso, mas prioritariamente o nosso chamado é para a pregação do evangelho, porque é o evangelho que salva, é o evangelho que cura, é o evangelho que liberta, é a graça de Deus. Então desentulhar poço, irmãos, é o caminho mais curto para viver um avivamento, é o caminho mais próximo de nós vivermos o avivamento. Só que vamos lá para os entulhos agora que tem nesses poços. Falei para você, os filisteus representam os inimigos, os demônios, Satanás. E Satanás, ele atua de inúmeras maneiras, mas o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. E dentro disso ele tem três ações, que é condenação, acusação e intimidação. É Satanás. Só que tudo isso, resultado de condenação, acusação e intimidação, vai gerar o quê? Vai gerar incredulidade. Então esse poço está entulhado do quê? Esse poço está entulhado de incredulidade. Por que não há o fluir de Deus? Por causa da incredulidade. Por que não há o mover de Deus? Por causa da incredulidade. Por que não há pessoas sendo salvas? Por causa da incredulidade. Porque Deus é o mesmo. Nós lemos essa semana em Hebreus, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então se Deus é o mesmo, o evangelho é o mesmo, a graça é a mesma, a palavra, as escrituras são a mesma, por que não ocorre um avivamento? Por que não ocorre o mover de Deus? Porque essa fonte não jorra do poço? Porque não há o fluir? Porque não há o jorrar? Porque está entulhado, e o que entulhou foi a incredulidade. E a incredulidade, como eu tenho falado, ela é sorrateira demais. A incredulidade, ela se veste de uma aparência onde você permite que ela acesse a sua vida. Mas principalmente, eu vou falar só de um ponto hoje,
principalmente a estratégia maligna, que vai gerar incredulidade, amém? A estratégia maligna, a estratégia dos filisteus para entulhar os poços, é tirar você da posição da graça e colocar você na posição da lei. Irmãos, todo avivamento, todo mover de Deus, toda transformação, tudo aquilo que Deus faz está ligado com a obra consumada do Calvário. Todas as coisas está ligado com aquilo que Deus fez em Cristo. E aí então o que acontece? Quando eu e você não nos apropriamos, ou ainda não temos revelação disso, eu e você não conseguimos fluir. Então isso vale para a sua vida, para o seu casamento, vale para a sua empresa, vale para uma igreja, para todas as pessoas, porque a dinâmica é pela graça, mediante a fé. Então o que Satanás faz? Ele quer tirar Jesus do centro e quer colocar você no centro. Satanás quer tirar a graça e quer colocar o que? A lei. O que a lei representa aqui? A lei representa você viver pelo seu mérito. Então se eu não fizer, não vai acontecer. Se eu não me esforçar, não vai acontecer. Se eu não fizer, então o problema é que quando você faz e não dá certo, você fica acusado e condenado. Só que talvez o problema maior é que quando você faz e dá certo. Por quê? Porque você acha que você que fez. A glória não é de Jesus. Não é Jesus que está no centro, é você que está no centro. E eu quero dizer que nesses dois extremos, o poço continua entulhado. Porque lá em João 15, Jesus diz: sem mim, nada vocês podem fazer. Irmãos, a graça de Deus está ligado com o favor imerecido. Então qual que é o interesse de Satanás? É entulhar o poço para que não flua, não tenha vida, não tenha fruto, não gere fé, nada aconteça através de você, nada aconteça na sua vida e através da sua vida. Pelo outro lado, o propósito de Deus é o que? É que você seja curado, restaurado, é para que você seja agora, tenha a revelação da graça de Deus, para que você flua e outras pessoas possam ser acessadas da sua vida. Eu tenho falado para você, profetizado na sua vida, e eu creio que você está começando a crer nisso. Deus vai usar, Deus quer usar a sua vida, não é sobre você, é sobre o que Ele quer fazer através da sua vida. É maravilhoso esses testemunhos aqui, porque a pessoa não diz assim: não, eu quero agradecer, obviamente a Deus, e aleluia, glória a Deus, mas não diz assim: eu quero agradecer ao pastor, eu quero agradecer ao pastor, não, eu quero agradecer ao irmão. Eu quero agradecer ao outro irmão que me convidou. Eu quero agradecer o irmão que me levou. Eu quero agradecer o outro irmão. Eu quero agradecer o outro. O que isso está mostrando? Que os irmãos estão entendendo que são canal do céu na terra. Os irmãos estão convidando, eles estão pagando para ir, estão levando, eles estão servindo, estão indo servir encontro. Eles estão ligando, estão dizendo: pastor, consegui mais um. Na quinta-feira, que lembra aqui? Nós tínhamos 14, 15, acho que é, não lembro, né? 16? E aí foi, irmãos, eu creio, nós vamos para o 25, e foi tal, 17, 18, 19, 20, 21, outro pastor, eu estou vendo lá, eu acho que vai dar até que hora? Eu digo: não tem hora, vamos lá. Mas eu fiquei feliz porque os irmãos estavam ligando, os irmãos estavam orando, nós oramos todo dia no prédio, estamos jejuando todo dia, os irmãos alguém jejua todo dia, os irmãos estão ligando, estão indo, estão visitando. Eu vou tentar ir lá na casa dele, vou tentar falar com ele, pastor, eu vou ligar, vou lá, pastor, ameaçar de morte. Eu digo: não, calma, não precisa. Pastor, convidei o colega de trabalho, convidei meu patrão, convidei outro. O que é isso? Ela está entendendo que ela é canal. Ela está entendendo que o chamado dela é ser canal na vida de outras pessoas. Ela está abrindo mão. Por vezes ela está passando por crise e luta, mas ela não fica na sua crise e na sua luta. Ela está entendendo que ela é agora um canal para o outro. Ela convida, ela fala do outro. E eu quero dizer para você, é dessa maneira que o avivamento acontecerá. Não pense que um avivamento vai acontecer por causa de um pastor super poderoso.
Não pense que o avivamento vai acontecer por causa de uma pessoa, nossa, esse é o super poderoso, ou por causa de uma igreja, um prédio super poderoso. Não, o avivamento acontecerá quando você entender que você foi chamado por Deus para cumprir o propósito através da sua vida. Quando você permitir que Deus ele desentulhe o poço e a sua vida flua, e a sua vida toque em outras vidas, outras pessoas sejam abençoadas. Pastor, mas eu nem sei de Bíblia. Não é sobre Bíblia, é sobre a graça, é sobre o Evangelho, é sobre a realidade que você tocou, é sobre a água que você bebeu como a samaritana, é como o cego de João capítulo 9, perguntaram para ele como é que foi, de que jeito foi que tu foi curado. Eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo, eu só sei que algo aconteceu em mim, eu só sei que Deus tocou em mim, eu só sei que eu estou curado, é o testemunho, eu só sei que eu estou liberto, eu só sei que a minha vida mudou. Eu quero dizer que a sua vida também pode ser transformada, a sua vida também pode ser liberta, irmãos. Oh, aleluia! Nós nos preocupamos com tantas coisas, né? E aqui, né? Vamos dar um desconto para nós mesmos. Preocupa com as nossas coisas, tanto com nós. Eu não estou bem, não estou legal, eu tenho essa crise, eu tenho outra crise, tenho aquilo tudo. E aí Deus colocou você num lugar. Deus colocou você num lugar onde existem centenas, milhares de pessoas sedentas por receber uma palavra de graça. Milhares de pessoas que estão esperando alguém pregar para elas, alguém compartilhar com elas, alguém liberar uma palavra de vida. Só que o que faz o poço entulhar? É a lei. Por que muitas pessoas não fluem? Ou por que muitas pessoas não conseguem agora desenvolver não só um relacionamento, mas fluir em Deus e se mover de Deus? Porque ainda elas estão debaixo de condenação por viverem baseados na lei. Eu quero ler com você alguns versículos. O primeiro está lá em Romanos 13, 19. Então os filisteus querem levar você a viver pela lei, não pela graça. Essa é a estratégia maligna, porque a lei fala do mérito nosso, a graça fala do mérito de Cristo. E eu quero ler com você aqui, para que hoje você entenda qual que é o propósito da lei. Qual que é o propósito da lei? Paulo diz qual que é o propósito da lei. Diz lá no versículo 19: ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Aqui o propósito da lei: pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, preste atenção. Eu creio que o Espírito vai cravar essa palavra no seu coração hoje. Ninguém, o texto diz, ninguém será justificado. O que é justificado? É ser aceito. Ninguém será aceito por Deus mediante as obras da lei, mediante a obediência. É isso que Paulo quer dizer. Mediante a obedecer a lei, mediante a fazer tudo certinho, mediante a ter um bom comportamento, ninguém vai. Por quê? Porque não é esse o propósito da lei. A lei não veio para que eu e você venhamos ser aceitos por Deus. E eu acredito que você está entendendo de que lei eu estou falando. Não estou falando da lei do trânsito, não estou falando sobre as leis civis que nós vivemos, essa é outra coisa. Eu estou falando da lei lá dos judeus, a lei que Deus deu para Moisés, e aquilo que você conhece talvez da lei, aos 10 mandamentos. Ali Deus enviou a lei não para que ninguém seja aceito pela lei. A lei não é para nós cumprirmos. Paulo diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então qual que é o propósito da lei? É mostrar para mim e para você que nós somos pecadores. A lei vem mostrar para mim e para você que nós necessitamos de um Salvador. Então o que entulha o poço? É a lei, irmãos. Porque se você quiser prosperar, avançar, crescer em qualquer área da sua vida, baseado na lei, não vai fluir, não vai frutificar, não vai acontecer. Porque a lei fala daquilo que eu posso fazer. Se eu cumprir a lei, então Deus tem que fazer.
Mas não é assim que a bênção de Deus funciona. Não é assim que Deus move. Deus não move por aquilo que nós fizemos. Deus move por aquilo que nós queremos. E Paulo diz: ninguém será aceito por Deus com base nas obras da lei. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então para que serve a lei? Somente para mostrar que o homem é pecador e necessita de salvação. Então vamos lá. A lei não serve para nós, amém? Agora, em relação às outras pessoas. Então, por exemplo, eu vou falar com uma pessoa que ainda não crê em Cristo. Falar sobre salvação, né? E eu tenho orientado os irmãos. Nós não aconselhamos quem não crê em Cristo. Por quê? Nós pregamos o evangelho primeiro, depois nós aconselhamos. Porque a pessoa precisa crer em Jesus. Senão nosso conselho não vale de nada. Então, olha só. Quando você vai pregar o evangelho para Jesus, que é o Salvador, amém? A pessoa precisa saber que precisa ser salva. Logo ela precisa saber que está perdida. Então tem pessoas, talvez éramos nós antes de Jesus, né? Nós não considerávamos que eram pecadores. Quando nós ficamos sabendo que era pecador? Quando nós olhamos para a lei. Porque a lei diz: não roubarás. Ah, pastor, nunca roubei. Tá bom, vou outro. Não mentirás. Ah, pastor, eu nunca menti. Já mentiu agora, então é pecador. Não cobiçarás. Essa aqui ninguém escapa. Ponto. Pecou. Pecador. Quem pecou é pecador. Ponto. E aí agora? Aí eu preciso de salvação. Está entendendo que a lei é a introdução para a salvação? A lei, a pessoa, ela entende que ela é pecadora. Só que o que acontece? Por que o poço ficou entulhado? Por que não há mover, não há avivamento? Por que não há frutificação? É porque as pessoas querem usar a lei para ser aceita por Deus. Só que Paulo diz em Romanos capítulo 10 que o fim da lei é Cristo. Depois da lei vem Cristo. Depois de eu saber que eu sou pecador, eu preciso saber que tem um Salvador, e é Jesus, irmãos. Entende? Só que a lei não é para que eu viva baseado nela. E aí então as mentiras de Satanás, dos filisteus, né, que é a figura aqui usada, é para quê? É para que você não creia que você é aceito por Deus pela graça mediante a fé. É para que você não creia que você é justificado pela fé. É para que você creia que você tem que fazer, você tem que produzir para ser aceito. Você precisa fazer tudo certo para ser abençoado. Você precisa tudo certinho para agora você falar de Jesus para alguém. Essa é a mentira, e aí o poço vai entulhando. Eu quero falar aqui então sobre esse aspecto da justificação pela fé, irmãos. Esse termo aqui, e é comum, obviamente, nós falamos toda semana sobre isso, só que ele é muito profundo. Ele é muito profundo demais. Talvez eu ficaria aqui horas e horas para nós falar um pouco disso, mas eu quero conceituar algo para você. Eu gosto muito disso e acho importante. Nós precisamos entender que desentulhar o poço está ligado com a revelação. Eu peço a máxima atenção agora, 15 minutos eu vou levar para fazer isso. Está ligado com a revelação da obra consumada da cruz. A obra consumada da cruz, ela está ligada com morte e ressurreição. A obra da cruz não é somente a morte de Jesus. A obra da cruz que nós falamos, essa expressão que é usada, a plenitude dela está ligada com morte e ressurreição. E eu vou falar de uma maneira que você nunca mais vai esquecer. Então a morte, ela tem uma ênfase, ok? A ressurreição, ela tem outra ênfase. As duas estão na mesma coisa, ok? As duas são a mesma coisa. Só que eu vou separá-las aqui para você ter um entendimento facilitado. A morte de Jesus, ela está ligado com o perdão dos pecados. A morte de Jesus está ligado com a crucificação. A morte de Jesus está ligado com Jesus pagar a nossa dívida. Porque nós somos pecadores, então nós temos uma dívida com Deus, amém? E essa dívida é impagável, não tem como pagar. O que Deus fez? Deus enviou Jesus para pagamento dessa dívida. Então Jesus morreu e Ele quitou a nossa dívida. Imagine que você tem uma dívida gigantesca em algum lugar, na Lebes, tá brincando? E aí alguém vai lá e paga no seu lugar. Isso é graça de Deus, sim ou não?
Você merecia? Não, ela foi lá e pagou. Ok, é graça. Mas o perdão, presta atenção, o perdão está ligado com misericórdia. O perdão que está ligado com a morte, que é a crucificação, está ligado com misericórdia. E o que é misericórdia? Preste bem atenção, misericórdia é eu não receber aquilo que eu merecia. Misericórdia é eu não receber o que eu merecia. Então, por exemplo, por causa do pecado, eu e você merecíamos o quê? A morte, sim ou não? Mas você recebeu a morte? Você recebeu vida. Só que você não recebeu morte. Ou seja, isso está ligado com o perdão dos pecados. E eu quero ler com você lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Fazendo o quê? Perdoando todos os nossos pecados. Como Ele fez isso? Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, isso é os pecados, que constava em ordenança, ou seja, a lei, o que nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Então a morte está ligado com a misericórdia. Eu não recebi o que eu merecia. Está ligado com o perdão dos pecados. Está ligado com Jesus pagar a minha dívida com a sua própria vida. Só que o perdão dos pecados, a misericórdia, ela é a primeira parte. É a primeira parte, existe uma segunda parte aqui. Por quê? Se eu e você crescemos somente no perdão dos pecados, isso não mudaria a nossa natureza. Eu e você continuaríamos pecadores, só que nós seríamos pecadores perdoados. A nossa natureza não muda. Deus pagou a nossa dívida e ponto. Isso só, já é muito bom, sim ou não? É assim ou não? Imagina, você tem uma dívida, alguém vai lá e paga. Aleluia, maravilhoso. Mandar os boletos. Entende? Só isso já é maravilhoso. Irmãos, mas eu quero dizer que não é só sobre isso. E eu creio que aqui está a chave do desentulhar o poço, aqui está a chave do avivamento. Quando eu e você acessarmos a revelação da justificação. Perdão não é justificação. Perdão não é. Justificação, o termo mais apropriado e fácil para você é ser aceito. O fato de Deus ter perdoado seus pecados, o fato de Deus ter pagado a sua dívida, quer dizer que Ele aceitou você? Talvez não é tão claro assim. Entende? Porque eu e você não fomos somente perdoados, eu e você fomos justificados, aceitos como filho de Deus. Ok? Então eu vou usar agora uma ilustração para você. Então você foi lá e usou de misericórdia com alguém. Alguém tinha uma dívida, o Gabriel tinha uma dívida. E aí eu senti, eu vou usar de misericórdia com o Gabriel. Eu fui lá e paguei a dívida dele. Ok? Ok. O fato de eu pagar a dívida dele, quer dizer que ele não tem mais dívida, sim ou não? Ponto. Mas o fato de eu pagar a dívida dele, quer dizer que ele se tornou meu filho? Não tem relação, né? Quer dizer que eu aceitei ele como meu filho agora? Não, eu só paguei a dívida. E isso é muito bom, sim ou não? Só que isso é o começo só da obra da cruz. O desentulhar o poço, está ligado? Tem pessoas, e de novo, entenda bem, não estou dizendo que isso é pouca coisa, irmãos, a nossa dívida é impagável. Nós ofendemos a Deus, eram inimigos de Deus, inimigos, você foi perdoado de graça. Ele disse, eu vou pagar, deixa que eu pago, eu vou para a cruz no teu lugar, o meu sangue vai ser derramado por ti, aleluia, glória a Deus, nós somos perdoados de uma vez por todas e de uma vez para sempre, ponto final. Você não tem mais dívida, né? Ou seja, o nome não está mais no SPC, não está mais no Serasa do céu. Deus não está mais zangado com você, Deus não vai cobrar de você, Satanás não pode mais cobrar de você, por quê? Porque a dívida é paga, aleluia. Só que o avivamento está ligado com o segundo aspecto da cruz, que é a justificação. A justificação, preste atenção, ele está ligado com a ressurreição. Irmãos, a ressurreição, ela é poderosa. Só para completar a misericórdia aqui, coloca ali Romanos 3:23.
para nós entendermos bem. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Olha aqui o perdão agora. A quem Deus apresentou como propiciação. O que é propiciação? Pagamento. A quem Deus apresentou? Deus apresentou a Jesus como pagamento no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, ou seja, aquilo que Ele decidiu fazer, por Ele ter tido tolerância e deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação, aqui já é na justificação, a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então a ressurreição, ela está ligada com graça. Tudo é graça, mas eu separei para você entender. Perdão, misericórdia, eu não recebi o que eu merecia. Ressurreição está ligado com graça. O que é graça? Graça é eu receber o que eu não merecia. Enquanto misericórdia eu não recebo o que eu mereço, graça eu recebo agora aquilo que eu não mereço. Entende que lá na misericórdia, no perdão, eu sou perdoado, ok, mas o jogo continua 0-0. Fica empatado, nada acontece, eu continuo pecador, mas eu sou perdoado. Só que Deus não para no perdão, Deus não para na misericórdia, Deus avança para a justificação. Agora você recebeu algo, você recebeu. Então vamos lá, misericórdia é Deus pagando a sua dívida. Então Deus foi lá e pagou a sua dívida do cheque especial, diga amém. Aleluia. Tem que passar o número da conta, pastor. Só que a sua conta ficou zerada. O que você não merecia, mas Deus pagou, amém? O que é graça? É você receber o que não merecia. Deus disse: eu vou fazer um depósito para você. Eu vou colocar, para começar, eu acho que eu vou começar com R$1 milhão na sua conta. E aí eu pergunto: você quer ficar só na misericórdia ou você quer graça? Você quer ficar só no perdão ou você quer a justificação? O que vai fluir mais em você? Só o perdão? O perdão já flui, né? Aleluia, o perdão já é maravilhoso. Mas não é só o perdão, tem a justificação. Não tem só Deus pagando a conta, tem Deus colocando um crédito para você. Deus creditou algo em você. E o que Deus creditou em nós? A natureza de Deus. E eu e você não somos mais pecadores. Nós fomos perdoados, mas eu e você fomos feitos filhos de Deus agora. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus, irmãos. O pecador não tem acesso a Deus, o filho tem acesso ao Pai. O pecador não tem acesso à herança, mas o filho, ele não precisa fazer nada, ele só precisa ser filho para desfrutar da bênção e do favor de Deus. Essa é a justificação. Então agora a justificação está ligado com eu receber esse novo status diante de Deus. Eu recebi essa nova identidade, eu sou filho agora, eu fui aceito por Deus. Eu fui aceito como filho, irmãos. A justificação, preste atenção, outra ilustração para você entender bem. A justificação não está ligado com o perdão dos pecados. Não. Vamos lá. A justificação, e deixa eu trocar aqui por ressurreição. A ressurreição não está ligado finalmente, inicialmente sim, mas finalmente com o perdão dos pecados. Não. A ressurreição de Jesus, ela é o selo, ela prova que você agora é aceito de Deus. A ressurreição, inicialmente ela pode dizer, ok, você é perdoado, mas na verdade o final da ressurreição quer dizer que ela testifica que você é filho. Vou dar a ilustração que você vai entender. Quantos já usaram, quantos? Todos, né, com certeza. Vou dar exemplo de você quando você passa um cheque, né, para uma pessoa. Então você foi lá e pagou uma conta com cheque, ok? Por um lado você pagou a conta, sim ou não? Porque você deu um cheque. Mas por outro nós podemos dizer que a conta não foi paga ainda. Por quê? Porque esse cheque não foi compensado ainda. Então o que é o perdão dos pecados? É você dando cheque. A morte, a cruz é você dando cheque. Ou melhor, Deus dando cheque, ok? É Deus dando cheque, Ele pagou a dívida. E o que é a justificação? É quando esse cheque compensa.
é quando aparece lá no extrato cheque compensado. Ou seja, é a garantia que tinha o quê? Que tinha crédito na conta. O que é a ressurreição? A ressurreição é a garantia que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Deus está dizendo: eu aceito o sacrifício dele no teu lugar, eu aceito o sangue, eu aceito a morte dele, porque ele é justo, ele é perfeito, ele não tem pecado. Ok, então se ele não tem pecado, ele não pode ficar na morte. Então precisa acontecer o quê? Ressurreição. Quando Jesus ressuscita, é lá no extrato bancário dizendo: sacrifício compensado, cheque compensado, debitado da sua conta, e agora você recebe a justiça, você recebe o favor, você recebe a graça. A ressurreição fala da aprovação de Deus, de Jesus Cristo, irmãos. Oh, irmãos, eu sei que é algo tão simples, pode ser complexo de entender, mas não é, porque o Espírito revela. Só que eu quero dizer que isso aqui é responsável em transformar a sua vida. Se você tiver revelação disso, a sua vida é totalmente transformada. Se você tiver revelação disso, o seu casamento é transformado. Se você tiver revelação disso, a sua família é transformada, a sua empresa é transformada, o seu bairro é transformado, essa cidade é transformada. Se nós entendermos a justificação, esse litoral vai ser transformado, porque nós fomos aceitos por Deus, nós somos justos diante de Deus, nós não fomos somente perdoados, eu e você recebemos um crédito. Eu e você recebemos favor. E aí, voltando para Gênesis 26, lembra o que Isaac fazia? Isaac semeava e acontecia o quê? Multiplicação. Isaac semeava e multiplicava, e ele semeava aqui e multiplicava. Ele abriu o poço. Não vou conseguir falar a segunda parte, que é poderosa também, mas ele abriu o poço de Abraão. O que aconteceu? Começou a jorrar água, começou a fluir. O que os filisteus falaram? Cara, sai daqui, essa água é nossa, essa água é nossa. O que Isaac fez? Não, essa água é minha. Ele disse: ok, pode ficar, porque essa água representa o quê? Salvação. Não é sobre você prosperar para você, não é sobre você multiplicar para você, é sobre eu e você sermos fonte a jorrar para outras pessoas. É sobre eu e você prosperarmos e multiplicarmos, e outras pessoas ser abençoadas. O que Isaac fez? Ok, fica com esse poço, porque essa água daí, ela vai gerar algo em vocês. Ele foi para o outro poço de Abraão, tirou também o entulho, desentulhou o poço também, começou a jorrar água. Começou a jorrar água de novo. O que eles falaram? Cara, sai do nosso meio, sai daqui, nós não te queremos aqui. Obviamente, porque ele já era rico. Ele disse: ok, pode ficar com esse poço aí também. Só que ele sabia que aquele poço iria influenciar aquela geografia. Aí ele diz: ok, ele vai para o terceiro poço, e ele abre o terceiro poço. E o primeiro quer dizer confusão, contenda. O segundo quer dizer também luta e briga. E o terceiro poço ele vai, e ele desentulha o terceiro poço. E a Bíblia diz que ali não houve contenda. E ele deu o nome de Reobote. Reobote quer dizer amplitude, quer dizer alcance. Isaac desentulhou um poço do pai dele, pessoas foram impactadas. Ele desentulhou o outro, outras pessoas foram impactadas. Ele desentulhou o terceiro, ninguém veio brigar com ele. Ele disse: cara, esse aqui vai ter que ir mais longe, já que ninguém veio até aqui, ele que vai até as pessoas, esse poço vai alcançar outras pessoas. E o texto continua dizendo que depois ele abriu novos poços. Por quê? Porque Isaac entendeu que ele era um canal do céu aqui na terra. E eu vou dizer para você o que representa esse poço para mim e para nós hoje como igreja. Esse poço representa a sua vida, amém? Sua casa, sua empresa, representa nós. Mas esse poço, ele representa aquela reunião às 6 da manhã numa casa, que tem no bairro Nazaré, que tem no bairro Centro,
que tem no bairro Chico Mendes, que tem no bairro Costa do Sol, que tem Nova Tramandaí, que tem Tramandaí, que tem Balneário Pinhal, que tem Capivari do Sul, que vai ter em Magistério agora, que já vai ter em Quintão, que vai ter em Salinas, que vai ter em Tramandaí, que vai ter em Imbé, que vai ter em Capão. Deus nos chamou para desentulharmos os poços, mas também Deus nos chamou para abrir novos poços, porque a graça de Deus irá fluir, a graça de Deus irá fluir. Pastor, nosso GC lá parece que não está fluindo, pastor. Parece que tem alguma coisa travada. Os filisteus estão tentando entulhar o poço. O que nós vamos fazer? Vamos bater nos irmãos? Vamos surrar os irmãos? Não, nós vamos pregar a justiça, nós vamos pregar a graça de Deus, dizer que Ele é salvo, dizer que Ele foi escolhido, dizer que Ele foi eleito, dizer que Ele é amado de Deus, dizer que Ele é abençoado de Deus. Nós fomos chamados para desentulhar poços, nós fomos chamados para abrir poços, para que flua o mover de Deus, para que flua a graça de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Você foi escolhido de Deus, você foi chamado de Deus, o Espírito está em você, você é Isaac. Eu profetizo centenas e milhares de pessoas sendo impactadas através da sua vida, sendo impactadas através de nós. Pastor, mas as minhas crises, pastor, as minhas crises, pastor, os meus problemas, o poço está entulhado. Mas se você crê que é aceito por Deus, se você crê na graça de Deus, se você aceita que foi perdoado, mas que você foi aceito, o cheque foi compensado, o sacrifício foi aceito, e Deus olha para você como olha para Jesus, e Deus fala para você como Jesus, Ele fala: aquele que crê em mim fará as minhas obras, e obras maiores. Se você crê na justificação pela fé, um rio de água viva fluirá através de você, você se torna uma fonte a jorrar. É no seu trabalho, as pessoas ao redor serão inundadas, é na sua escola, os seus colegas, professores serão inundados, porque você é uma fonte a jorrar agora. É na sua empresa, vai fluir através de você. É na sua parentela, você é um canal, Deus escolheu você para ser uma fonte a jorrar. Não é sobre você, é através da sua vida. Você só precisa de crer. Pastor, mas eu creio, mas não está fluindo. É porque ainda tem um pouquinho de credulidade, você ainda está um pouquinho na lei. Vem para a graça, vem para o favor, vem para a obra consumada do Calvário. Ele morreu e Ele ressuscitou, você é aceito de Deus. Deus deu o próprio Espírito dele para você. Você é nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A promessa é que aonde você colocar sua mão será abençoado. Aonde você for cavar um poço, vai sair água da vida, vai sair o fluir de Deus. A sua casa, a sua família, Deus escolheu você. Se você está aqui nessa noite, Deus tem um chamado para você. Ele escolheu você. Feche os seus olhos, e o Espírito vai fluir dentro de você agora. Dentro de você agora. Veja quantas pessoas estão sendo impactadas através da sua vida. Veja crianças sendo impactadas através da sua vida. Visualize você. Visualize a sua casa recebendo um GC de criança, dos babies, dos kids. Visualize o seu carro fazendo 4, 5 viagens para buscar criança. Visualize as crianças sendo salvas. Visualize a sua família, aqueles que não creem sendo salvos. Visualize eles dia 7 de julho descendo as águas aqui. Visualize eles no encontro com Deus. Visualize eles sendo a vida transformada. Visualize o seu casamento sendo um canal do céu aqui na terra. Visualize os seus amigos, conhecidos, os seus parentes. Você é fonte a jorrar, você é rio a fluir. O Espírito está dentro de você. Não olhe para você, não olhe para os seus problemas, não olhe para as suas limitações. Visualize a sua empresa. Visualize a sua empresa fluindo vida de Deus naquele lugar. Visualize a sua empresa, visualize. Oh, visualize a nossa cidade.
Visualize esse prédio cheio de pessoas. Visualize nós aumentando esse prédio. Visualize esse prédio lotado, nós multiplicando as reuniões. Visualize os GCs em todos os bairros, em todas as cidades desse litoral. Visualize, creia, se aproprie. Isso não vai acontecer por causa do nosso mérito. Isso não vai acontecer por causa de nós. Isso vai acontecer porque nós cremos que somos aceitos de Deus. E é isso que nós vamos falar para as pessoas. Pela fé ela será perdoada. Pela fé ela será aceita. Deus escolheu essa cidade. Deus escolheu esse litoral. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus.